Muito boa noite, estamos iniciando o No Mundo da Saúde desta terça-feira, dia 13 de janeiro de 2026, agora que são 7 horas e 2 minutos, a temperatura 28 graus e 6 décimos. Programa que tem a produção de Angélica Machado, na parte técnica conosco hoje o Luan dos Santos, patrocínio do programa Postos Codorna, Saúde Univates e Obra Materiais de Construção. Nós temos a fisioterapeuta Fernanda Green Rosa, que vai participar conosco, falar sobre algo que muito preocupa, em especial a mulher, e a gente vai tratar logo em seguida na apresentação da nossa convidada especial. Mas primeiro dar boa noite aqui ao Raul Stoll. Boa noite, Raul Stoll. Como é que está o senhor, tudo bem? Eu estou ótimo, feliz por estar de volta. Nós também. Ter sido readmitido, renovação de contrato. Mas estava ali. Mas o meu empresário é bom. É verdade, ele é o assessor. E vim motivado pela chamada, que eu acho muito importante anunciar o programa e o tema que será apresentado. Vim também pela convidada. Tem um sobrenome que mexe muito com o meu passado esportivo, por causa da família Green e tal. Ah, esportivo. Sim. E eles devem estar nos ouvindo hoje, o César e a Vera, enfim. Mas isso tudo a Fernanda vai nos contar. Uma surpresa, o tema tratado por um fisioterapeuta, e eu já tive informações da competência na área. Então, certamente vamos ter uma hora interessante. Alexandre boa noite, Alexandre. Boa noite a todos, em especial a colega, a Sandra, falar de fisioterapia. Fisioterapia é uma profissão complexa, Eu estava conversando com a Fernanda dizendo das novidades e eu das minhas, e eram novidades diferentes, então hoje eu vou aprender novidades novas, principalmente porque a gente não se dá conta do inchaço. Vamos começar a falar um pouquinho de coisas do dia a dia. Depois da cirurgia a gente incha, depois de uma lesão a gente incha, e a gente pode sim com fisioterapia melhorar isso. Então vai ser bem interessante a gente escutar a Fernanda, porque eu sou do tempo que há alguns anos atrás se tratava tanto feridas quanto a cicatrização de cirurgias, já tinha algumas fitas especiais de silicone que diminuíam a cicatriz. O maior problema é aquela cicatriz grande, que fica grande, que incomoda todo mundo. Ela é visível, o queloide, Então, isso tudo, a fisioterapia já tem uma especialidade que se preocupa com isso. Então, hoje nós vamos aprender bastante. Doutora Sandra, boa noite. Como é que está a senhora? Boa noite. É um prazer aqui com a Fernanda, a Fernandinha, para mim, a Fernandinha, uma amiga já de outros carnavais, e escutar assim toda a experiência da Fernanda nessa área, de reabilitação, que é muito importante para todo mundo. Agora sim, a nossa convidada, então, Fernanda Green Rosa, fisioterapeuta. Boa noite, como é que está, Fernanda? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Obrigada pelo convite, obrigada, Sandra, pelo convite, sim, já somos amigas há bastante tempo. E foi uma honra, estar aqui conversando com vocês e para todo o público que está nos ouvindo. Exatamente. As pessoas podem fazer a sua pergunta pelo 99787885 ou através do Facebook. Estamos ao vivo também com imagens pelo Facebook e YouTube. Acho que, Alexandre, nós podemos, tu que é da área, você entende mais que todo mundo aqui, podemos começar a importância da fisioterapia, como foi anunciado pela nossa chamada durante toda a semana, em especial pós-cirurgia, que é tão importante, E eu recebi ontem uma pergunta que veio para a Acorda Rio Grande, e a equipe do Paulo me passou, que se tem a ver com a recuperação. De como a senhora que fez a cirurgia, começar já por esse assunto, acho que é importante, fez a cirurgia do joelho
e acabou não fazendo a fisioterapia como deveria e prejudicou. E aí a pergunta dela é, a fisioterapia ajuda também na recuperação, que tem que ter um prazo de cura o corpo humano, né? Vou dar só um break. Fernandinha, coloca para nós assim, a tua formação e há quanto tempo tu está na área aqui de Lajeado. Tá, então, dá para dizer que ano que vem vou comemorar bodas de prata. Vou fazer 25 anos de profissão, é uma longa caminhada. E é uma caminhada de muita luta por mostrar que existem novidades, tecnologias e inovações dentro da fisioterapia, né? Porque nem sempre é fácil a gente apresentar técnicas novas ou materiais diferentes, né? Sendo que sempre existe a resistência quando a gente quer entrar com alguma ideia nova, né? Enfim, e a minha formação, infelizmente, ainda não tinha faculdade de fisioterapia em Lajeado naquela época, então tive que fazer fora daqui, mas a atualização é constante. E como eu acabei indo para a área da cirurgia plástica, então não, dentro do nicho cirurgia, tem ainda o nicho cirurgia plástica. Então, por estudar o trauma de tecidos, que é como a gente chama, né, reabilitação de tecidos cicatriciais, ele é um mundo encantado, como eu falo, porque eu tenho que entender muito do tipo de trauma específico de cada cirurgia, né? E conforme a área do corpo muda tudo, conforme o tipo de cirurgia muda, conforme a incisão da cânula que o médico vai fazer muda o tipo de trauma e o tipo de tratamento. Então, eu tenho que entender de todo o universo cirúrgico e de todo o universo fisiológico, porque a cirurgia é um trauma programado. Quando a gente fala em trauma, sempre pensa em acidente, né? Acidente de carro, acidente de... né? Mas é um trauma, só que é um trauma programado, que a gente programa. E eu sabendo tudo o que vai acontecer com o corpo, eu posso antecipar situações. Então, é como uma empresa, se a gente for, né, pensar aqui em quem está nos ouvindo, para entender o que eu estou falando, é tipo um gerenciamento do trauma. A gente gerencia ele. Eu sei o que eu sei o que o médico vai fazer e eu sei o que vai acontecer no corpo. Então eu posso antecipar situações e desta forma minimizar transtornos do pós-cirúrgico. O que significa isso? Eu não consigo isentar um inchaço, um edema, mas eu posso minimizar. Eu não posso isentar a dor, mas eu posso minimizar a dor. Eu posso antecipar movimentos, eu posso evitar traumas feitos por movimentos errados. Então, eu vou orientar. Eu sempre digo que a informação é um dos dados mais preciosos que a gente tem, né? Assim, tanto da área médica como da área fisioterapêutica. Então, uma coisa que não existia até 5, 7 anos atrás era a consulta fisioterapêutica pré-operatória. A gente sempre recebia o paciente quando ele já estava com 7 dias de cirurgia. Então, toda aquela parte preciosa do trauma, que é a parte onde tem mais dor, que mais incha, que mais dá problema, a gente ficava fora dessa questão. Então, o paciente ficava desassistido da fisioterapia. E a partir do momento que o fisioterapeuta, com um bom entendimento sobre trauma, consegue expor para os médicos o que ele pode fazer de benefício para o paciente e, obviamente, facilitar também a vida do médico, né? Vai ter menos reclamação do paciente, enfim. Então, a partir do momento que o fisioterapeuta consegue explicar isso, o que ele pode fazer para contribuir para a recuperação do paciente, todo mundo tem a ganhar. Muito bem. Não sei se eu consegui me explicar. Conseguiu, plenamente. Não, essa parte, assim, hoje em dia se opera muito mais. Uhum. Se opera muito mais por insatisfação do corpo. Né? Uhum. Então, nós estamos falando de cirurgia plástica, muitas vezes uma cirurgia plástica pode ser reparadora também. Mas eu gostei, Fernanda, de ouvir falar que a gente já avançou por um tipo de consulta pré-operatória. Uhum. Porque muitas vezes a pessoa sai do hospital, e como eu trabalhei muito tempo no hospital, a gente tentava avisar, olha, cuida, não faz isso, tu pode ter hipotensão, tu pode cair, ou então tu tem que fazer o curativo de tantas em tantas vezes, né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho assim, eu vou querer fazer uma cirurgia, e tu me falou também de cânula. A maneira com que
é feito o procedimento lá dentro do abdômen. Isso aí vai ser perigoso ou não? Qual o cuidado que eu vou ter para poder, antes, durante e depois, minimizar desde o inchaço, a dor, que é importante, a imobilização, que é uma coisa que a gente sabe que prejudica muito, né? Então, como é que é esse teu mundo no dia a dia? Tu tem que dizer o que para o paciente se cuidar e ele entender que é muito importante antes de fazer a cirurgia. Vamos administrar o trauma antes dele acontecer. Como é que se faz isso? Exatamente. Bom, tu deves ter observado, né, ao longo da tua carreira também, e obviamente Sandra também, que o paciente, quando ele é submetido a um procedimento cirúrgico, quando ele fica no hospital, parece meio, a gente diz, fora da casinha, né? Então, parece que até as informações não são bem captadas, então, as orientações dadas no momento pós-cirúrgico nem sempre são bem compreendidas. Então, quando a gente fala previamente, quando o paciente ainda não fez a cirurgia, quando ele ainda está ansioso por fazer, né? Porque quando se fala em cirurgia plástica, geralmente é uma cirurgia eletiva, uma cirurgia muito desejada, né? Mesmo sendo, às vezes, para... não falando só de estética de abdômen, né? Ou de mamas, como são as campeãs. Uma reparadora. Ou uma reparadora, né? Mas é um desejo. Geralmente é um desejo do paciente, né? Então, é algo muito esperado. Quando ele recebe as informações de como ele vai tomar banho, como ele vai levantar, como ele vai sentar, como ele vai se despir, como ele vai se higienizar, porque isso, na hora que a pessoa fez cirurgia, fica pateta, não sabe o que fazer. E daí, o que acontece? Imobiliza, enrijece e prefere não fazer nada, virar estátua, a gente brinca, né? E isso é pior para o corpo, porque o corpo humano foi feito para se movimentar. Só que tem formas de fazer isso, né? Então, a gente brinca, a gente, fisioterapeutas da área, né? Faz todo um making off para explicar todas as possibilidades por tudo que a pessoa vai passar, né, para não errar depois, porque às vezes um movimento errado, seja com uma prótese de quadril feito, né, seja uma cirurgia plástica, vai comprometer o resultado da cirurgia, vai comprometer uma série de questões que não poderiam acontecer naquele momento, né? Então, a informação... E às vezes a gente faz na prática, faz um test drive, né? Vamos orientar como é que tu vai levantar da cama se tu tá toda costurada. E é importante isso, né, que tu falou. As pessoas vão muitas vezes para uma cirurgia eletiva sem ter noção, né, da consequência que vai ter, né, na recuperação. Então, muitas vezes, o paciente vai despreparado, inclusive para dor. Né? E é importante isso, assim, essa consulta de fisioterapeuta, que hoje a gente tem esse acesso, há pouco tempo atrás a gente não tinha. Vamos fazer uma abdominoplastia, tudo bem, vou lá, falo com o médico diz, tá, tudo bem, é assim, é tanto, tá, preparo nenhum. Aí, o que acontece? Tu sai numa cirurgia que é dolorosa pra caramba, é um custo, né? Eu sempre digo, ficar bonito dá custo também, né? Sai caro. Até para botar um batonzinho. Né? E nem sai sempre caro. dá resultado. Nem sempre dá resultado. Eu tô pobre e a carcaça está prejudicada. E outra coisa, muitas vezes a cirurgia plástica ela tem esse viés que nem sempre o resultado é o que tu espera. Né? Tu vai fazer uma cirurgia plástica, seja ela que for, o resultado estético para o médico, para o profissional, está excelente. Ele fez um serviço primoroso. Mas a concepção do paciente não é essa. Não é isso que ela esperava. Mais difíceis é lidar com a perspectiva do paciente. Até porque um paciente tem uma característica diferente um do outro. E quando um sangra mais do que o outro, ele vai, no pós-imediato, olhar e dizer assim, mas eu estou muito mais feia do que era para ser. Eu disse, não, calma, tem que esperar. Então, tem tudo isso. Se eu aviso para o meu paciente, olha, tem pessoas que sangram e outras pessoas que não sangram. Os que sangram vai ficar roxo. Então, tu tem que ter uma calma
de alguns dias, o médico vai te dar algum remédio para passar alguma coisa. Se eu digo isso antes e acontecer depois, ela já fica mais tranquila. À medida que não for dito isso, ela vai ver que aquele hematoma, para ela, é um insucesso e uma insatisfação. Então, saber que, na verdade, tem que desconstruir para construir mais bonito. Então, se não disser isso, a insatisfação vai ser muito grande, principalmente em estética, porque quando eu vou fazer, eu vou querer ficar melhor, né? Eu vejo assim que eu agora estou começando a entrar no espírito Do tema. do tema do programa, porque quem é da área esportiva, etc., ele olha para o fisioterapeuta com uma noção de vai agir Na diante articulação. de uma coisa que está andando muito mal. E hoje eu entendo, eu vejo que a Fernanda deve certamente fazer parte de uma equipe que já antes dos procedimentos acontecerem, ela já trabalha preventivamente com a cabeça do paciente e anuncia os desafios que estão por aqui, até para dizer, olha, nem sempre dá 100%. Sim. Às vezes nós temos que intervir com ações, mas confia na equipe que a gente tem experiência e sabe o que fazer. Meus colegas, etc., da área esportiva, eles faziam cirurgia de joelho. Na despedida do médico diriam, faz fisioterapia agora. Onde, como, quando? Não, arruma um fisioterapeuta e faz. E então, nessa área estética, uma evolução, como o próprio Alexandre se surpreende, não surpreende, mas como abriram novos vieses profissionais, né? Dentro E da como evoluiu fisioterapia. a questão de trabalho médico. E Cuca também, né? Sim, muito. E a cirurgia plástica, ela tem um intermediário, né? Ele tem um anterior, tem um intermediário e o resultado final. E o intermediário, que muitas vezes dá um sofrimento muito grande. Tu vai fazer um procedimento e tu acha que tu vai sair do procedimento com a tua expectativa pronta ali, esteticamente, o que tu espera. E não. Tu sai com edema, muitas vezes, tu sai com dor, né? Não é um efeito imediato. Então, o preparo pré-operatório é importante. Para tu entenderes o segmento, né? E até lembrando, antes que tu falaste, a maioria mulheres, né? Tu sabe que isso tá caindo por terra, viu? Porque se a gente for considerar, né? Orelhas de abano, o nariz, pálpebras, né? Em excesso, pálpebras em excesso. Se a gente pegar só esse tema, já compromete a visão, tu começa a ter dor de cabeça, começa a ficar complicado, né? Então, muitos homens também estão fazendo... A blefaroplastia. A blefaroplastia, cirurgia de pálpebras, isso. Não só pensando em estética, mas para aliviar desconfortos mesmo, porque coitada da musculatura ali. Sim. Mas os homens estão mais vaidosos também, né? Se pegar um homem de 50 anos atrás e de hoje, mudou muito, né? Sim. A gente se cuida muito mais, a gente, com o passar do tempo, passou a pensar também na aparência, né? Não só para o trabalho, que era a função primordial do homem, né? Antigamente fazia serviço braçal, né? Pesado. Menos preconceito, né? Quanto Exato. essa área de... Mais presente na família, né? Mas acho que além também do preconceito, o sistema que nós vivíamos, né? Aqui no interior, quem morava no interior, por exemplo, com serviço braçal pesado, né? E hoje tenho amigos, né, que moram sozinhos, em que até esse final de semana aconteceu, um rapaz, homem de 25 anos, nunca tinha trocado um gás. Por quê? Porque ele compra gás, quem vai lá entregar, instala e vai embora. Ou seja, nunca foi necessário que ele aprendesse. Então, também se mudou o estilo de vida. Né? Então, hoje tu pode cuidar melhor, porque se tu botar uma roupa limpa, tu passa o dia todo limpo, né? Não é quem trabalha no interior que tem que trocar várias vezes. Mas, Joel, vou botar lenha na fogueira, tá? Esse é o objetivo. Tem uma aceitação social, chamado rede social. Se eu não for bonitinho, eu não entro. Sim. Entende? Então, assim, isso é uma coisa que devagarzinho a gente vai ter que conversar, porque nós estamos indo demais para isso, tá entendendo? A aceitação. Hoje em dia, as pessoas
tem esse sentimento, se eu não for aceito, né? Então as pessoas estão cada vez mais pensando em si, né? Porque elas precisam ser aceitas. Mas tá Antigamente muito a gente claro. aceitava todo mundo. Tinha um baixinho, tinha um gordinho, a gente não deixava de convidar ele para jogar bola. Hoje em dia, se tu for baixinho e tu não for amigo do cara, do dono da bola, tu não vai jogar. Mas Então a aceitação tá complicada. Daria um antigamente tinha um contraponto bullying interessante isso saudável. Eu sempre fui baixinha, né? Claro, desde de pequena eu era sempre a menor da turma, né? Eu não eu andava sempre as filas do colégio eram do maior ao menor. Sempre ia na Tinha uma frente. banda no meu colégio, eu era sempre a última da fila, eu nunca escutava a banda, eu marchava sem banda, porque era muito longe. A turma era grande. Então essa aceitação social é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Mas sabe né? que já chegou muita gente no consultório dizendo assim, eu vim porque o meu marido quer que, eu vim porque agora tá na moda. Eu disse, tá, então só um pouquinho, vamos conversar. Tu não pode te submeter a uma cirurgia por causa disso, né? Primeiro tu tem que ver se tu quer, se tu precisa Como é que tu e te se sente? é adequado, né? Tem que ver vários parâmetros, não é assim, como eu digo, ir lá fazer as unhas. Não é uma coisa simples. Não é uma coisa que tu pode reverter de hoje para amanhã. Hoje eu pintei de azul, amanhã eu quero amarelo. Não, é uma cirurgia, é uma coisa séria. Não, né? E muitas vezes definitiva. Exato. Que tu não tem como tu voltar muitas vezes. Exato. Às vezes tu pode fazer um enxerto e tal, mas assim, a cirurgia plástica, ela é uma cirurgia que tem que ser muito bem estudada, porque depende da expectativa o resultado final. Né? Aquele nariz que tu querias que fosse, né? De repente ele não vai ficar. Ou ele fica exatamente como tu pediu, e tu olhou no espelho, tu não te reconheceu, não gostou. Existe muito nisso, né? Por isso que eu acho o trabalho da Fernanda desafiador. Porque ela trabalha convivendo com o produto esperado e o efetivamente resultante. Resultante. E ela não tinha esse poder de bisturi para dizer e garantir nada. E aí entra a compensação do conteúdo não estético, o contrário, de conteúdo de valores e coisas assim, né? Ninguém se basta bonitão. Existe Se não muita tiver cirurgia. conteúdo, aquele nariz lindo vai ficar estranho no contexto. Existe muitas cirurgias que são para esticar o rosto. Chega num ponto que não tem mais o que esticar. E daí, o que vai acontecer quando essa pessoa for idosa? A palavra-chave é coerência, né? Então, o cirurgião tem o aval de fazer ou não, né? Porque às vezes vai uma pessoa muito jovem, sem sobra de pele, já querendo esticar. E não é o momento, não é Acontece adequado. também. Mas claro, com certeza. Né? Então vai muito do feeling do cirurgião, porque quem toma a decisão do tipo de cirurgia e o momento da cirurgia é o cirurgião. Né? Então cabe a ele dizer sim ou não para aquela pessoa. E às vezes vai dizer, olha, volta daqui a um tempo, deixa cair a pele primeiro para depois tu, né? Ou faz com outro profissional. E eu não faço. Também tem isso. Imagina, Inclusive de nariz, que a gente falou antes. Já ouvi de vários cirurgiões que operam nariz dizendo, eu elevo a ponta do nariz até tal ângulo, mas eu não faço. Tem gente que quer a ponta muito arrebitada. E daí, né, dependendo, não fica uma situação estética bonita aos olhos de todo mundo, né? Vamos aqui entrar num bom consenso, né? A opinião de cada um é de cada um. Então, o que eu acho bonito, talvez, né, vocês não achem. Enfim, então, tem que ter muito isso. O cirurgião tem que ter muita coerência para dizer, olha, eu posso empinar o teu nariz até aqui, mais que isso eu não vou empinar, porque E não é a minha assinatura que está ali. Né? Não é só estética, às vezes há um Exato. comprometimento, inclusive, da própria respiração, no caso do Isso. nariz. E falando em cirurgia de nariz, tu sabia que incha os olhos para quem faz cirurgia de nariz? É mesmo? Então. Então, para vários tipos de cirurgia, né, inclusive agora citando a de nariz, essa técnica que eu faço, ela também já sabendo que vai acontecer,
ela já evita o acúmulo de inchaço nesses locais. Então, tu tem menos dor, menos desconforto, né? E menos transtornos pelo excesso de edema, que é o inchaço, né? Aí a gente passa assim, não só na estética também, né? Mas aquela teu trabalho na reparação. Vamos fazer assim, uma cirurgia de mama, né? Uma cirurgia de mama, uma cirurgia de tórax, em que acumula, né? A linfa ali. E aí o pessoal fala muito, nós até conversamos antes, né? Nas drenagens, né? Depois da cirurgia faz uma cirurgia de abdômen, depois tem que fazer drenagem linfática, as drenagens. Fernanda, fala para nós um pouquinho sobre Polêmica. isso. Polêmica. Mas nós temos que entrar em polêmicas, né? E saber assim, Vamos aumentar o Ibope. O que é real, né? Dentro dessas técnicas todas, qual é o benefício, o malefício, né? Quais são os procedimentos, para cada procedimento, qual é a função? Tá. Assim, depende do tipo de cirurgia, vai estar indicado a fazer a drenagem linfática ou não. Exemplo, se tu vai fazer uma lipoaspiração, a cânula, como eu citei antes, vai entrar embaixo da pele para descolar os tecidos, descolar as camadas, para ou remover gordura, se é um dos objetivos, ou para aderir tecidos quando existe uma flacidez. Porque eu estava explicando antes para a Sandra, mesmo em regiões onde não existe gordura acumulada, mas existe uma pele caída, uma flacidez, muitas vezes o cirurgião vai descolar essa pele para a pele aderir. Entendeu? Colar então, tem o objetivo de colar de novo para ela ficar mais firme, sustentada. E se eu vou neste tipo de cirurgia, vou lá e faço manipulação de cisalhamento, que a gente chama, né? Vou manipular de uma forma que não é indicada para um tecido que está tentando colar, eu vou descolar. Então, eu vou agir contra, né, a fisiologia, né, que está tentando acontecer. Está tentando colar um tecido e a terapia está lá. Mas isso, mexendo nele, né? Mas isso só realmente vai acontecer de fato se a gente conseguir evitar o acúmulo de líquido antes que ele comece realmente a se instalar. Então, por isso a gente faz o uso de taping, né? Então, antes do edema começar a acontecer, a se instalar, a gente faz, então, a prevenção através da aplicação de técnicas para não deixar acumular tudo, então facilita também, né? E a destruição que a cânula faz embaixo da pele, vocês não queiram saber. Então, o tipo de controle inflamatório, que a gente chama, ele tem que ser muito bem planejado e muito bem alinhado com a conduta do cirurgião, né? Porque, às vezes, o cirurgião vai fazer uma mesma técnica, mas em regiões diferentes ele vai agir diferente, em profundidades diferentes, então o trauma também é diferente. Então, até isso, essas minúcias da cirurgia tem que ser muito bem alinhada com o fisioterapeuta, né? E tem outras técnicas que sim, a drenagem é indicada, porque, como eu falei, tudo depende da técnica, do local, né? Até eu tenho alguns tipos de pós-operatório que eu realizei, que nem existe descrição ainda. Isso ainda vai começar a ser estudado. Exemplo, numa cirurgia de ligamento de joelho. Tá? Nada a ver com plástica, nada a ver com descolamento de tecido. O que acontece? Você sabe que o joelho vai inchar pra caramba, né? E geralmente o que o médico quer, o que o paciente quer? Conseguir mobilidade, que ele quer conseguir dobrar o joelho. E se o joelho está muito inchado, consegue dobrar? Não, né? Dobra. Não, mas nem querendo, né? Não dobra. Então, se eu consigo também minimizar, antecipar a minha ação e lá no bloco cirúrgico já fazer uma técnica para não inchar tudo aquilo que o corpo está esperando que vai inchar, eu consigo provavelmente fazer uma flexão, dobrar o joelho no dia seguinte, num ângulo que, se eu não tivesse feito isso, não dobraria. Né? Então, também a gente consegue antecipar Ajuda situações. na recuperação, inclusive. Muito, muito. E
E se não dá todo esse trauma esperado, a confiança do paciente na reabilitação é muito mais rápida, né? E eu não trabalho com a parte esportiva propriamente dito, com a reabilitação. Mas naquela fase a fase aguda, a parte mais chata da cirurgia, sim, tem como o meu tipo de fisioterapia interferir positivamente. Tem sim. Bom, nós vamos ter que fazer um intervalo comercial agora às 7h31. Mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes. O Betão Eletricista de Teutônia, acompanhando o programa, falou em plástico, ele se interessou. Ó. Um abraço, eu, Betão Eletricista, né? Também o Adelar da Cadeirode, né? Também nos ouvindo, manda um grande abraço, obrigado aí pela participação, sempre acompanhando o programa. Mauro também, Dexheimer, também nos ouvindo, obrigado ao Mauro. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouco, em nome de Postos Codorna, Saúde Univates e Obra Materiais de Construção. Vamos tomar um
Agora são 7h38 no Mundo da Saúde, em nome de Postos Codorna. Abasteça em Postos Codorna com 2 endereços, na BR-386, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal, em Conventos, e também na RS 130, próxima do Cile, na RS 130. Saúde Univates, conheça tudo que a Saúde Univates oferece ligando 3714-7000, ou então acesse saudeunivates.com.br e conheça tudo que a Univates oferece para você. Obra Materiais de Construção, desde o tempo passa, mas a confiança fica. Um grande abraço ao Nicanor Constantin, ao Ato Ceruti, sempre ouvindo o programa, e acredito nesse programa porque fala de saúde, tratamento, saúde, né, não apenas de maneira física, mas também, né, emocional, que é tão importante, né? Bom, a nossa entrevistada de hoje, né, a estrela móvel do programa, obrigado, Fernanda, Fernanda Green Rosa, fisioterapeuta. Doutora Sandra, né, sobre qual a parte da fisioterapia que vamos tratar? Vamos falar um pouquinho de trauma, tá? A conduta da Fernanda e o que se pode fazer em pós-traumático, que é aquela coisa assim, tu não tens o pré, aquela preparação da cirurgia plástica, que tu vai lá antes, aconteceu, né? E o paciente está agora já com as consequências do trauma. Como é que se atua nessa área, que já é uma área mais assim, incerta, né? Tu pega um paciente já com uma incerteza do que está acontecendo, do que pode vir. Não só incertezas, mas medos, dores, né? Principalmente dores. Dores são incapacitantes, limitantes. Então, a gente tem que entender e ter muito diálogo, se colocar no lugar do paciente, isso é fundamental, né? E entender exatamente o que aconteceu. Então, antes, quando eu falei de dispositivos que a gente tem para usar, de forma precoce, muitas vezes usada no bloco cirúrgico, muitas vezes, no caso, é o indicado, né? Então, logo após o trauma. Então, quanto antes a gente conseguir atuar nessa forma precoce, como eu chamo melhor. Mas o taping, então, que era o que a gente estava falando, que é um dos recursos, um dos dispositivos que se tem para usar, ele é profissional dependente. Botar taping, qualquer um para botar. Agora, que é taping? Pode explicar? Vai descrever o taping. É uma fita elástica feita à base de algodão e toda porosa e um pouco de cola para colar diretamente na pele, né? Então, ele se mexe como a pele se mexe, né? Então, ele é muito adequado por não ser rígido, não limitar movimentos, ou, dependendo como eu ponho, eu posso, sim, limitar os movimentos. Então, a construção da aplicação, isso eu posso fazer tanto para estimular quanto para inibir, né? E falando do trauma, que foi a pergunta que a Sandra falou, ele ajuda muito no mascaramento da dor, porque a dor já está ali. A dor já está acontecendo, né? Se for como, né, tu citaste de trauma intercostal, ali a gente não vai ter só o trauma de costela e da musculatura, região. Tu vai ter também outro fator agravante, que é o medo de respirar, a dor ao respirar, ao se mexer, ao falar, ao rir, enfim, né? Conforme a postura, tu deita, tu sente uma coisa, tu tá de pé, outra. Às vezes tem gente que diz assim, eu tenho até medo de encostar na cadeira, nas costas da cadeira, né, no encosto. Enfim, então, assim, a gente tem que se colocar no lugar do paciente e imaginar tudo que ele está passando, ouvir muito ele, né, e fazer de tudo para minimizar a dor e fazer com que outras funções, exemplo, a respiratória, não seja prejudicada por causa de um trauma de costela, ou às vezes para alguns tipos de cirurgia a gente precisa tirar um pedacinho, né, de um fragmento de costela ou da região ali de cartilagem, né? Isso, é doloroso. E é uma cirurgia, eu ia falar, extremamente dolorosa. Dói assim até a alma da pessoa, né? Trauma intercostal tem que ter muita resistência para passar sem gemer.
E realmente ajuda na questão mascaramento da dor e fazer também com que a pessoa consiga se libertar da como é que eu vou te explicar? Isso, né? Porque tu respira curtinho. Tu respira curto. A tendência pela dor é tu fazer uma hipoventilação. Isso. E esta hipoventilação, ela vai te, não só local, é geral, né? Tu raciocina menos, oxigena menos o cérebro, porque tu não expande. Então, a fração de oxigênio que tu inspira é muito menor. Né? E a contenção adequada dessas lesões vai fazer com que tu consigas expandir com menos dor, né? E faz alguma oração para não precisar espirrar. Ou tossir. Tossir é pior. Mas aí a contenção, nesses casos, é uma coisa muito importante. Sim. Né? Porque o serviço da Fernanda, dentro dessa área de fisioterapeuta de vocês sabem quais são a musculatura, qual é a região mais afetada e que tem que ser contida. E a que pode ser liberada. Né? Então, exatamente. Essa questão do tape é muito interessante, é muito importante, é muito importante. Isso, experiência própria. E quando a gente estava falando antes, o tape, então, hoje em dia, ele é encontrado na farmácia, na internet, ele é de fácil acesso. Porém, a aplicabilidade aí vem do know-how do profissional, né? Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é em qualquer pele. Tem tudo um depende. E, aliás, o leque dos dependes é muito grande, né? A gente vê muito no futebol, né? A gente vê eles com uma fita de várias cores, muitas vezes em cima de músculos e não só de articulações, né? Sim. Então, a gente imagina que ali tem alguma coisa, né? Algum problema, porque ele está com essa fita que pode ser para imobilizar ou não. Depende do que é que tu vai querer. O que tu vai fazer. Uma dessas de joelho é de estabilidade, tá? Essa é a mais comum. Eu vou botar uma fita adesiva, num bom português, para limitar o movimento da articulação, e isso é o serviço do ligamento. Então, durante um tempo, eu posso usar isso. Então, tem a sua indicação e tem a sua maneira de botar. Ele tem apenas a função de contenção física ou ele tem algum elemento terapêutico típico, não tem química, nenhuma coisa? Química, não. Nada? Nadinha, não tem. Eu achei que tivesse, então, eu iria perguntar se achei que tivesse, tipo, ele tem alguma pomada, alguma coisa que pudesse. Ele tem elasticidade diferente, né? Isso. Para cada indicação, existe um produto diferente, né? E isso é que nem... Eu tenho aquela historinha que vocês sabem, né? As minhas histórias. Quando eu dava aula, os alunos gostavam mais das histórias que eu contava do que da aula, eu acho, né? Mas, enfim, existe aquela história, assim, de uma fábrica muito grande, cheia de maquinário, e, de repente, dá uma pane. Parou a fábrica, parou os maquinários todos. E aí eles chamam o técnico, e o técnico entra na sala de chinelinho, arrastando o chinelinho, com o martelo na mão. Aí ele entra na fábrica, vai lá no fundo e bate um parafuso lá, e o negócio começa a funcionar. E ele sai e o cara pergunta, quanto custou? Na época ele disse R$1.000. O cara, era muito caro. Muito caro. Tu só deu uma batida, um martelo? Tu usou? Como que vai me cobrar tudo isso? Descreve. E ele fez a descrição, então. R$1 sobre a batida? R$1 pelo martelo, tá? E o resto... 999, por saber onde estava o parafuso. Exatamente. Conhecimento. O conhecimento. Então, assim, não é comprar um tape na internet, essas coisas todas, e aplicar indiscriminadamente, porque tu está fazendo Tem que saber aonde colocar. Para isso existe uma faculdade, eu sempre digo, uma faculdade de fisioterapia, que os caras estudam quantos anos? 5 anos, e depois se especializa. Eles têm que saber, eles que são os especialistas de saber
Entende? Anatomia, onde se coloca, como se coloca, quando, Para que quê? tempo, para quê. Né? Então não adianta se comprar, vou colocar. Se ele é mal colocado, não faz sentido. Eu reparo muito nas atletas, nas jogadoras de vôlei. É isso? Os tapings são... A fita pode muitas vezes até ser a mesma, mas a forma de aplicar é completamente diferente. Eu não sei aplicar nada na parte esportiva, né? Até alguns quiropraxistas utilizam também. Não sei bulhufas, não sei. Eu sei da minha área, né? E o contrário também. Mas é interessante porque muitas vezes o material pode ser o mesmo, mas a forma de aplicar é completamente e o objetivo diferente. da aplicação também é outro. Exato. O pós-cirúrgico é Isso. um, para uma área esportiva, pelo que a gente está vendo, é outro. É. Você sabe que eu estava, até porque eu não conheço nada da área, e pesquisando e achei que a fisioterapia nasceu em 1813, né? Ela é jovem. E na Suécia, quando tentava melhorar já a qualidade dos atletas em Estocolmo. Mas evoluiu muito, né? Tem 2 fisioterapeutas na mesa, em que mostra a evolução da fisioterapia, e hoje é indiscutível em qualquer procedimento cirúrgico a fisioterapia. Em especial, né, o pós-cirúrgico, para que tenha, não depois da cirurgia, caminhe, por exemplo, a fase do joelho. Depende, se não tiver fisioterapia, pode caminhar torto, ter sequelas, e pode ser pior do que antes da cirurgia, inclusive, né? A cirurgia passou por vários estágios, né, Alexandre e também Fernanda, né? E uma das coisas, falaste de joelho, mas eu vou trazer para uma outra cirurgia que é crítica também, na questão abrir pontos, né? Tipo uma cirurgia de... Deiscência. Deiscência, isso aí. Uma mastopexia, né? Tu tem corte na vertical, na horizontal, corte circular, e lembrando que a mama vai inchar. Vai inchar. Ela vai inchar no primeiro dia, ela vai inchar no segundo dia, ela vai inchar no terceiro dia, né? Que é a sobreposição do edema. Sendo que tu tem a costura, vou falar assim, né? A sutura, os pontos, em vários ângulos, a chance de abrir aquilo ali é muito grande. Tanto que, antigamente, eu dizia para os pacientes, não te assusta se abrir ponto, porque 80%, 90% de uma mastopexia, principalmente... Mastopexia explica quando tu precisa reposicionar a mama. Levantar. Levantar Porque a mama. antigamente existiam basicamente 2 tipos. Ou tu queria aumentar, ou tu queria reduzir. Sim. Né? E geralmente o reposicionamento estava quando tu queria reduzir, porque geralmente era excesso, tinha caído, enfim. Hoje em dia existem N técnicas para aumentar, N técnicas para... foram se fazendo como se fossem subclassificações, né? Subclassificações não é bem a palavra que eu queria usar, mas enfim, outras técnicas cada vez mais apuradas, mais específicas para cada situação. Porque uma mama caída não precisa ser unicamente grande, uma gigantomastia. Ela pode estar bem caída e estar completamente murchinha. E N outras situações, né? Então, cada caso é um caso. Hoje em dia, existem outras técnicas. Antigamente, os reposicionamentos de mamas, a maioria deles usava-se prótese para preencher, para ficar redondinho e bonitinho. Hoje em dia, não é mais necessário. Se consegue usar tecidos da própria paciente, gordura, a reorganização da... Então, olha que maravilha, tu não precisa botar um dispositivo externo, um silicone, tu pode usar material do teu próprio corpo, né? E, teoricamente, tu não tá naquele compromisso de, e se der um problema no silicone, vou ter que ficar trocando a cada tanto tempo. Não tem nenhum compartimento externo ao teu corpo. Isso é normal? Aqui mesmo, não? Acontecer isso? Ou estamos evoluindo para isso? Já faz de uns 5 anos para cá, vou te dizer assim, as técnicas cirúrgicas principalmente voltadas da plástica, que é onde é o que eu mais domino, né? Elas evoluíram muito, né? Então, as técnicas se aprimoraram. Tecnologias associadas também, né? Com retração de pele, que antigamente se queria retração de pele e não se tinham
técnicas, não tinham aparelhos, não tinham como fazer. Hoje em dia tem. Hoje em dia se usam órteses, placas na cirurgia placa que estimula a microcirculação, que também já vai de encontro com o que a gente estava falando, a questão de já drenar mesmo aquele pouquinho de líquido que fica do inchaço, porque a gente conseguiu evitar a maior parte dele. Então, cada vez mais vai avançar. A gente vai ter mais recursos e, principalmente, com diretrizes, com estudos, com pesquisa científica. Hoje em dia não se aceita mais qualquer coisa. Ah, falaram que dá para fazer. Não, tu tem que ter comprometimento, comprovação e diretriz do que tu está fazendo, do que tu está falando. Tem que saber o que faz. Tem que saber o que faz. Fernanda, Tem que ter café no bolo. E nessa parte de mama, que é uma parte importante, a parte sim, de patologia de mama, de uma cirurgia após uma neoplasia de mama, isso tem chegado bastante para ti também? Na realidade, não. É mais comum das colegas fisioterapeutas em grandes centros. Aí sim. Tanto que eu tenho colegas que são referências que trabalham só com reabilitação do câncer de mama. Né? Então, mas é uma área... É uma área bem nichada, bem específica, né? Eu acabo atendendo mais cirurgia plástica. Também seria um campo para atender no trauma precoce das neoplasias, de todo o campo dos tipos de câncer de mama, né? Mas, tanto que tem também o tipo de fisioterapia para o câncer de mama. É um outro tipo de fisioterapia bem específico também. É bem específico, mas ele existe essa possibilidade. Existe. Na recuperação. Com certeza. Hoje tem essa reabilitação pós cirurgia tumoral. No caso, vamos falar assim para ficar mais clássico. Sim, porque é uma cirurgia onde tem um trauma, muitas vezes, maior do que a própria cirurgia plástica. E muita lesão linfática. Porque tu tem que investigar muito mais, então tu tem que vasculhar lá dentro muito mais. Então, o trauma ainda acaba sendo muito maior do que uma cirurgia estética de mama. Claro. E a parte linfática, né? O braço incha, aquela coisa toda, que também teria que ter um olhar específico sobre essa questão. Essa cirurgia, ela pode ser bastante invasiva, inclusive limitar muito a abdução, a abrir e fechar o braço. E a mulher precisa muito do braço para trás para fechar o sutiã, né? Então, ela é extremamente comprometida, porque para fazer as coisas do dia a dia, ela pode limitar. Então, tem que fazer a cirurgia e começar a movimentar o braço de uma maneira muito adequada, senão fica com diminuição de movimentação do ombro e do braço. Antes do fechar o sutiã, porque sutiã tu pode fechar na frente, tu pode botar por baixo, tu pode fazer... Pentear o cabelo. Né? Se limpar. Né? Então, assim, a higiene, o autocuidado, conseguir se higienizar, conseguir se vestir, se despir, conseguir tomar banho, conseguir cuidar de si, né? Isso é o principal da qualidade de vida. Imagina tu depender de alguém para te limpar. Não, gente, tá louco. Então, assim, tem necessidades básicas, cruciais, que é dar dignidade para o ser humano, né? Então, e eu falo de tudo isso. Eu falo de como ela vai se limpar, de como ela vai ter relações, coisas que geralmente até o médico não fala, né? E como eu acabo tendo mais tempo, cria-se um pouco de intimidade, né? Um vínculo maior. E as dúvidas todas são sanadas. Exatamente. Fernando. Eu precisaria fazer uma pergunta. Veja como é uma questão de saúde, e deveria ser quase um direito de todos. Estamos falando de um serviço que os convênios sustentam ou é exclusivamente particular? No meu caso, exclusivamente particular, mas assim, não vi convênio ainda cobrir este tipo de fisioterapia. Não vi ainda. Porque muitos ouvintes devem estar animadíssimos e querendo te conhecer, enfim. Mas ainda é para poucos. Mas o conhecimento é a chave, né? É bom porque, assim,
a partir deste conhecimento, tu só reivindica o que tu sabe que existe, né? E muitas pessoas, às vezes, nem sabem, assim, que tem esse tipo de recurso, né? Para a gente poder... E perguntar, né? Porque, como eu falei antes nos bastidores, existem técnicas que eu utilizei que nunca vi descrito em lugar nenhum. E a gente viu, comprovou, na forma prática, que sim, existe o benefício de atuar em forma precoce também fora da cirurgia plástica. Só que, claro, é um longo caminho a ser percorrido, porque precisamos de vários casos semelhantes para criar, então, uma pesquisa, para criar uma comprovação, enfim. Então, gente, o campo ainda é imenso, né, nessa área de reabilitação precoce. Faltam 2 minutos para as 8 horas. Estamos chegando ao final do programa, mas quem quiser falar com a Fernanda, né, fisioterapeuta, faz como? Quais as redes sociais e um telefone de contato, Fernanda? Ah, meu Deus. Podem me achar... eu quero falar também que eu tenho um podcast, que é onde eu falo sobre todo o pós-operatório, falo sobre saúde, falo sobre gestão em saúde, comportamento feminino, sobre tudo que envolve o dia a dia de hoje, sobre novidades, avanços. É muito interessante, tanto no YouTube quanto no Spotify, que é o Pós e Cast. Né? Pós e Cast. Para falar principalmente sobre o pós-operatório, é o Pós e Cast. Mas vocês podem me achar também no YouTube, no Instagram. Fernanda, eu mudei recentemente, eu tenho que até ver. Fernanda Green Rosa Físio. Isso aí. Esse é o último. Esse é o último. É esse aí. Podem me achar lá e podem me contatar lá que eu respondo também. Obrigado, viu, Fernando? Obrigado pela participação. A Rádio Independente agradece o No Mundo da Saúde. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite, doutora Boa Sandra. noite. Obrigado, viu? Ótima dica. Importante assunto. Boa noite, Alexandre Jung. Abraço para o Lerman e para o Cláudio, né? Os nossos companheiros. Cláudio está viajando aí, né? De novo. Ele está na praia agora. Deve estar nos ouvindo na praia. Exato. E todos os que se interessam por saúde, porque eu gostei muito da fala da Sandra, que a gente não pede, porque a gente não sabe. Então, quando a gente souber, a gente vai poder decidir pelo melhor. E saúde é uma coisa única de cada um. Então, isso vale a pena colocar na balança aonde eu vou e para que lado eu vou querer. Estamos chegando ao final do No Mundo da Saúde. Em nome dos nossos patrocinadores, Postos Codorna, Saúde Univates e Obra Materiais de Construção. Produção de Angélica Machado, mesa de áudio de Luan dos Santos. Fica agora com Vivos e Lustros. E esse programa No Mundo da Saúde volta na próxima terça-feira a partir das 7 horas da noite.